Então, vamos voltar aqui. Então, seguindo nas funções, nós estávamos falando do processo de transporte, né? Como que acontece esse processo de transporte nas células. Então, um meio de transportar alguma coisa dentro do nosso microambiente, aqui dentro do nosso corpo, é, por exemplo, usando a ajuda dos cílios. Então, quem faz essa movimentação são estruturas que a gente vai denominar cílios, que não tem nada a ver com a estrutura do cabelo em si. Nós vamos conhecer melhor essa estrutura também hoje, e elas fazem esse movimento, estão na superfície das células, e à medida que elas se movimentam, elas conseguem transportar estruturas, como, por exemplo, o ar. Então, ele vai fazendo esse batimento aqui, e o que tem de sujidade no ar, gente, olha só, pensa comigo aqui, ó, do pulmão, em relação à sua narina, fazendo um movimento oposto da entrada do ar. O ar entra pela sua narina, vai passar pela região da nasofaringe, orofaringe, laringe, traqueias, brônquios, bronquíolos e pulmão. Chegou no pulmão. Só que quando chega lá, esse ar tem que estar limpinho, não pode ter sujidade, senão ele pode trazer doenças para o nosso tecido pulmonar. Então, uma das barreiras que a gente tem de defesa é o muco que a gente tem aqui na cavidade nasal. Então, esse muco, ele é uma substância extremamente protetora para a gente. Sei que a gente tem nojinho disso, mas é muito protetor. Então, aquelas partículas maiores que a gente inspira no ar podem ficar aderidas ali. Mas mais lá para dentro, a gente tem vibriças, né? Dentro do nosso nariz, nós temos pelos. Esses pelos são denominados vibriças, assim como aquelas que a gente tem nos gatinhos, né? Em outros mamíferos, principalmente os felinos. Quando a gente vai caminhando para dentro, então, nariz lá para dentro, essas células agora, o nosso tecido de revestimento não tem mais pelos. As células vão ter estruturas microscópicas chamadas de cílios. E elas fazem um movimento de batimento que vai ser sempre unidirecional. Porque é importante que elas façam um movimento sempre na mesma direção. Vamos pensar comigo, então, por quê? O ar entra, então o sentido narina é pulmão, e o batimento ciliar é do sentido contrário, pulmão para narina. Então ele bate para fora, empurrando para fora. Por quê? Qualquer sujidade, qualquer estrutura, partícula que venha no ar, ela é empurrada para fora, para impedir que ela entre nos nossos pulmões. Agora, voltando para aquele exemplo que eu tinha dado das tubas uterinas, as mulheres têm uma tuba direita e uma tuba esquerda. E aí, as tubas fazem o batimento sentido ovário-útero. Então, elas batem assim, ó, empurrando para dentro. Porque se esse ovócito vier da tuba direita, do ovário direito ou do ovário esquerdo, ele tem que ser empurrado em direção ao útero, que é um órgão mais central. Então, mas elas sempre batem assim, ó, de fora para dentro. E assim como os cílios do nosso sistema respiratório bate de dentro para fora. Ou seja, do pulmão em direção à narina, tá bom? Então, o movimento é sempre unidirecional. Então, o transporte é feito, por exemplo, dessas formas. Então, estou dando esses dois exemplos. E aqui, olha, é um epitélio pseudoestratificado. Mas a gente também tem transporte em epitélio estratificado. Tá? Então, não necessariamente para transportar, o epitélio é um epitélio simples. Como proteção, se a gente já pensa em proteção, uma camada de células talvez seja frágil demais. Então, quando a gente pensa que determinado órgão precisa de uma proteção adicional, ele normalmente tem um epitélio estratificado. Deixa eu dar um exemplo para vocês desse da pele. Quando a gente pensa no epitélio da pele, eu já mostrei para vocês na aula passada várias fotomicrografias do epitélio da pele. E eu mostrei para vocês inúmeras camadas. Até mostrei uma animação em que mostra como que o epitélio, a camada basal da pele, né, aquelas células tronco que eu falei para vocês, também pode ser chamada de células progenitoras, elas vão dividindo e empurrando aquelas células mais velhas para fora, né? Então, esse processo, a gente tem múltiplas camadas de células, então ele é um epitélio estratificado. Assim como, por exemplo, quando você pensa no seu esôfago, né, no seu tubo digestório, aqui no seu esôfago, se você precisa que no intestino que seja simples o epitélio, porque ele vai absorver os nutrientes, e se tiver muita camada de células, vai atrapalhar o processo de absorção, porque daí vai ter que dividir aquele nutriente com muitas células, e aí o sangue vai ficar pobre de nutriente. Quando você pensa aqui no esôfago, que você mastigou aqui o seu alimento na boca, ali junto com aquele alimento, a gente agora já não chama mais de alimento, ele entrou na sua boca em contato com a sua saliva e você já chama de bolo alimentar, porque agora não é só o alimento, né? Tem ali a saliva misturada. Quando você começa a mastigar tudo junto, significa que você está ali
triturando alimentos, tem a presença de uma enzima chamada lisozima, que eu comentei no nosso encontro passado, que é uma enzima extremamente importante que destrói a parede de bactérias, que também está presente na nossa lágrima. Falei para vocês que tem a presença de enzimas como uma lipase, que vai ser ativada só lá no nosso estômago, porque ela precisa de um ambiente ácido nessa proteína para ficar ativa. Aqui a gente também tem a enzima amilase, né, que começa a degradar os carboidratos aqui na boca. Então, nosso processo de digestão já começa na boca, né, com a presença da amilase. Então, quando a gente põe isso tudo aqui para dentro, eu mastiguei, e aí vamos supor que eu esteja comendo um acarajé com bastante pimenta. Ou estou tomando um tererê ou um chimarrão, uma bebida muito quente. Você imagina que ele vai passar, eu vou deglutir, ele vai passar aqui pela minha epiglote, laringe, a região da orolaringe, né? Orofaringe, perdão, não laringe, faringe, e vai entrar aqui no meu esôfago. O meu esôfago tem que ter, gente, um epitélio muito resistente, porque eu estou colocando uma substância quente, ou vou colocar algo que é muito ácido, ou muito condimentado, né? Tem muita pimenta. Então, tudo isso pode causar dano para a nossa mucosa. Então, a gente tem aí um epitélio estratificado. Então, todo epitélio, todo órgão que for submetido a possíveis agressões, normalmente eles são protegidos com epitélio estratificado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu não estiver sendo clara, por favor, interrompam e façam suas colocações. E aí, para finalizar aqui, a função secretora, receptora, a gente comentou também na aula passada, que é essa, por exemplo, de fazer a transdução dos sinais que a gente tem aqui de sensibilidade, como, por exemplo, eu passo a mão aqui no meu braço, ou carinho no meu filho, ou meu amigo, enfim, e ele vai sentir uma leveza naquele toque. Diferente de quando a gente quer dar aquele beliscão para chamar a atenção e torce ali o epitélio, né? A pele como um todo. Aquelas terminações nervosas, os neurônios que estão ligados nas células epiteliais, aquela camada mais profunda, lembra aquela camada que a gente viu, a camada basal? Esses neurônios, eles estão ligados, essas células epiteliais estão ligadas a neurônios, receptores, e elas vão transmitir essa informação para o seu cérebro para dizer para você, puxa seu braço, porque isso é dor, tá doendo, tá? Então, a gente tem também, como eu coloquei exemplo aqui, dos botões gustativos da nossa língua. Aqui na superfície da nossa língua, gente, isso aqui é um epitélio estratificado. Bem ceratinizado, como é da nossa pele. Aqui tem queratina. Mas lá na região mais profunda da nossa língua, a gente tem estruturas que nos fazem perceber também gosto. Na verdade, é distribuída em várias regiões da língua. Aqui no início também a gente tem, né? Que quando entram essas partículas em contato com esses botões gustativos, eles vão falar, isso tá azedo, tá doce, tá ácido, tá salgado, né? Vai dar essas sensações. Assim como também, na nossa mucosa olfatória, a gente tem células no epitélio, nesse caso o epitélio simples, que ele vai fazer, quando as partículas odoríferas entram em contato com essas células, por sua vez, estão ligadas também no neurônio, que está ligado em vários neurônios que vão chegar essa informação lá no seu cérebro para te dizer, nossa, que cheiro agradável, que cheiro acolhedor, aquele cheirinho da sua casa limpa quando você chegou, ou só o cheiro da sua casa mesmo, nossa, cheguei em casa, se sente protegido, traz várias informações, além daquela do perfume, né, do odor, de quando você sente aquele cheirinho do café e já te dá uma ideia de, nossa, isso vai me ajudar a despertar, ou bora sentar ali na cozinha para conversar com a minha esposa, com meu esposo, meu companheiro e minha companheira, enfim, meu amigo, seja quem for, porque esse cheirinho de café me dá vontade de bater um papo, eu estou precisando desse momento agora. Então, essa função receptora, ela está relacionada também com células epiteliais, tá? E nós vamos explorar muito mais essa função que eu botei em primeiro aqui, que é a secreção, quando a gente for falar no final dessa aula sobre função glandular, tá? Professora? Pois não, fica à vontade. Aqui nesse estudo da senhora, é dividido por questões internas e externas? Não sei se a percepção entra nesse quesito, mas que tem esses extremos, questão esse exemplo que fala de função farmacêutica, você mostrou? De função receptora? Uhum. Não. Essa disciplina, ela vai falar basicamente dos 4 tipos básicos de tecido. Então, epitelial, os conjuntivos, que são muitos, né? O tecido
Dentre os conjuntivos, a gente tem esse de sustentação, que a gente vai falar super dele, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido conjuntivo adiposo, o tecido conjuntivo cartilaginoso e o conjuntivo ósseo. Então, a gente vai falar desses tipos de tecido. Vamos falar de sangue, de músculo e de tecido nervoso. Nós, nessa histologia, não vamos falar de histologia de sistemas e de órgãos. Se a gente fosse falar de sistemas e órgãos, possivelmente a gente, quer dizer, quando a gente fala disso, né, a gente fala com mais detalhes dessas funções. Então, a gente falaria por exemplo, do sistema sensorial, do sistema nervoso, e aí a gente sempre faz essas interações, sistema nervoso, sistema sensorial. O que eu estou fazendo nessa aula, desculpa que eu não sei dizer seu nome, né, para te responder diretamente falando seu nome, é o Ronaldo? É o Maurílio. O Maurílio? Tá bom, Maurílio, perdão. Eu estou aprendendo a identificar vocês pelas vozes, né? Maurílio, eu costumo fazer, como eu comentei na primeira aula, inferências, ou sempre faço colocações sobre função, porque senão a histologia fica uma coisa assim, você olha o formato da célula, olha onde ela está localizada e fica parecendo uma decoreba, como se fosse isso, mas é muito mais, né? Os nossos tecidos, conforme a gente fez essa colocação agora, falando de funções, até o formato da célula, o número de camadas de célula tem a ver com a função em que elas vão desempenhar e o órgão que elas estão. Então tem todo um porquê de elas terem formato daquele jeito, né, de estarem com aquele tipo de localização. Então, sempre que puder fazer essas inferências do lado da fisiologia, ou seja, do que você está chamando de histologia interna, né, mais próxima dos órgãos e sistemas, nós vamos fazer. Mas essa disciplina, ela é eminentemente uma histologia que a gente chama de histologia básica. É só a histologia de tecidos. Então, nós vamos estudar só esses 4, tá bom? Mas sempre que possível, a gente vai fazer todas as colocações, as inferências, né, os pareamentos com o que acontece em termos fisiológicos, porque eu acho que assim vocês entendem a beleza da histologia e a importância dela, senão fica parecendo que é uma matéria de decoreba e ela não é mesmo, tá bom? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, você pode me dizer se deu para... Sim, professora. Tá bom. Eu fiz um link, eu ia falar, né, me fazendo lembrar de um insight, né, que outras coisas já têm estudado sobre isso, aí lembrei. Que bom. Eu entendi a pedagogia desse ano, viu? Tá bom, muito obrigada. E aí a gente vai seguir aqui, pessoal, falando agora desse processo aqui, que é o processo de polaridade. Nós, inclusive, falamos sobre isso na aula passada, né? Que as células epiteliais, elas têm polaridade, têm polos. Então, há uma região que vamos passar, isso aqui tudo nós já falamos, então não vou voltar nesse slide. Lembra que eu falei para vocês que eu não fico lendo, vocês são todos alfabetizados? Eu não vou ficar lendo slide aqui não, porque não faz sentido, né? Fica entediante, inclusive. Vamos trabalhar com essa célula aqui, ó. Então, quando a gente olha para essa célula, para esse epitélio, nós vemos que tem essa parte aqui embaixo, onde eu estou passando o laser, que está aqui em cor de rosa, na parte inferior da imagem. Essa parte aqui está dando embasamento, dando sustentação para esse epitélio, né? Porque ele não está no vazio, não está no vácuo. Ele está em cima de um substrato. E esse substrato sempre é um tecido conjuntivo, que a gente vai estudar em detalhes a partir da nossa próxima aula, mas por enquanto a gente vai só chamar de tecido conjuntivo, que eu apresentei para vocês no início da aula passada, quando eu apresentei todos os tecidos, dizendo que conjuntivo significa conjunção, significa união. Ele é um tecido que faz isso, né? Faz essa junção, dá um suporte. O suporte físico, que é assim que ele está funcionando, como se fosse um local para essa célula se sedimentar, por assim dizer, mas também ele dá suporte nutricional. Por quê? Porque lembra que esse tecido, ó, não tem não tem material aqui intercelular. Então, como essas células se nutrem por difusão dos nutrientes que saem aqui do conjuntivo em direção ao epitélio. E nós temos aqui nessa mesma imagem uma outra representação desse local que está aparecendo uma imagem em movimento aqui, que está mostrando uma luz. Lembra que a gente falou, eu dei exemplo aqui dos vasos sanguíneos, falei de intestino também, que se a gente pensa ali naquela mangueira de jardim, a gente vê que aquele tubo, né, aquela parte do plástico mesmo, que faz a parede da mangueirinha, funciona como se fosse aqui nosso vaso sanguíneo, a parede do vaso sanguíneo, a gente chama de parede ali, tá? Ali a gente pode chamar de parede. E tem um espaço ali dentro que a gente chama de lúmen ou de luz. E isso aqui, ó, essa região que está andando aqui, se movimentando, é a região do lúmen dessa representação. Então aqui a gente está vendo uma região de superfície ou de luz, e aqui embaixo a região de substrato para essa célula.
toda vez que nós virmos essa região aqui, então, que a célula está embasada, a gente vai falar que esse domínio da célula aqui embaixo, que ela está tendo contato com o tecido conjuntivo, é chamado de domínio basal, que é a base dela, a sustentação dessa célula. A superfície oposta, olha, então aqui outro polo oposto, a gente saiu aqui do polo norte, foi lá para o polo, polo sul, foi lá para o polo norte, né, para a região apical agora, essa região superior aqui, a gente vai chamar de superfície apical. Então, aqui é a base, lá em cima o ápice, então superfície apical. E esses domínios aqui do lado, os domínios laterais. Nós falamos sobre isso na aula passada. Então, revisado esse assunto, o que a gente vai falar sobre aqui agora? Que em alguns momentos, para essas células melhor funcionarem, para esse tecido ter mais função, para ele ser mais eficiente nas suas funções, principalmente isso, principalmente para funcionalizar aquele tecido, aquelas células, para que as coisas possam acontecer com mais eficiência, mais agilidade e menos gasto de energia, a gente tem umas especializações. Ou seja, nem toda célula é simplesmente uma linha, que a gente, um retângulozinho que a gente desenha aqui. Vocês estão vendo esse aqui na superfície apical, ó, com essas estruturas que a gente chama em formato digitiforme. Parece um monte de dedinho, né? Formato digitiforme. Esse formato digitiforme, ele está representando uma especialização da membrana que a gente chama de microvilosidades. E eu falei dela também na aula passada. Então, essas microvilosidades são uma das especializações que a gente vai ver, nós vamos ver as outras também, do domínio apical das células. E para que elas servem? Primeira coisa, o que elas são. Então, aqui, vou voltar aqui de novo, de dentro do citoplasma da célula, a gente vai pegar microfilamentos, filamentos intermediários, tonofilamentos, e vai empurrar a membrana em alguns momentos mais do que outros. Então, a gente vai fazer esse processo de protrusão para fora, faz assim para fora, empurrando esse epitéliozinho, essa membrana do epitélio para fora. E essas estruturas a gente só vê uma microscopia óptica muito boa. No nosso microscópio a gente não consegue ver, tá? Já adianto que nas nossas aulas, por causa do nosso limite de resolução, e aí eu já pedi para vocês, por favor, assistam a aula prática número 1. Estou explicando exatamente o que é limite de resolução, embora eu acho que você já deve ter visto em biologia celular, que é a capacidade da gente, de um microscópio, né, desse objeto óptico, mostrar para a gente 2 pontos como individualizados. Então, eu consigo ver isso aqui como sendo uma microvelocidade e esse aqui do lado como sendo outra. Aqui outra e aqui outra. Quando eu olho o microscópio, gente, isso aqui vai ficar parecendo que está tudo grudadinho. Eu até pedi para vocês na minha aula lá, fazer esse exemplo assim, agora que vocês devem estar sozinhos, olha aí, bota os seus 4 dedinhos na sua frente e você vai ver separados os dedos, tá? Você vai ver individualmente 4 dedos, 4 estruturas. Se você junta os seus dedos, eles continuam sendo 4 dedos, só que você só consegue enxergar como se fosse uma estrutura única, que é assim que a gente vai ver a microscopia aqui, a nossa microscopia óptica. A gente vai ver como se fosse uma faixa contínua em cima da célula, quando na verdade é desse jeito que a estrutura é. Só que a gente não consegue, nosso limite de resolução do microscópio não nos permite ver esse objeto como sendo diferente desse outro aqui, tá? Então a gente vai ver como se fosse uma faixa. Vou mostrar fotos agora, mas agora para vocês, já para vocês verem isso, certo? Mas essas estruturas, então, são resultados da projeção do citoplasma para fora. E para que elas servem? Olha só o que acontece na nossa membrana das células. Todo lugar de membrana a gente tem proteínas, que permitem, às vezes, algumas difusões de nutrientes, né? Eles saem aqui por diferença de concentração, osmose mesmo, do ambiente que ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Mas a gente tem proteínas que às vezes nem gastam energia, mas elas, para uma substância entrar, ela tem que caber aqui dentro, tem que ter polaridade ou carga, né, para poder passar por entre esse canalzinho e entrar. E tem aquelas outras que só permitem a passagem com gasto de energia, né? Às vezes a passagem de uma substância de dentro para fora e ao mesmo tempo uma de fora para dentro, um transporte que a gente chama simporte, né, do tipo antiporte, aí uma vai para fora, outra para dentro, e simporte quando as duas entram juntas, né, para o mesmo sentido aqui, para dentro ou para fora. Enfim, de novo, biologia celular, se eu estiver falando alguma coisa que vocês não viram, vocês me interrompem e me ajudem aqui, falar que não, para poder explicar de novo, mas isso é assunto na biologia celular. O que eu quero dizer para vocês, e que a gente discutiu na aula passada, é que a gente tem, por exemplo, essa área toda aqui, ó. Se essa área toda, né, que fosse a superfície apical dessa célula, de uma célula, só cabe aqui, por exemplo, 2 conjuntos de proteínas transportadoras, se agora nessa mesma área, ou seja, esse mesmo desenho aqui, a gente fizesse aqueles desenhos, ó, cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo, e essa membrana, lembra que essa membrana aqui está sendo desenhada assim, ó, para cima e para baixo.
Imagina, então, se ela vai caber mais proteínas, menos proteínas ou igual ao número de proteínas. O que vocês acham? A gente manteve essa área aqui, ó, mas aumentou a superfície aqui fazendo isso, ó. Pegando essa membrana e fazendo dobras dela para cima e para baixo, nesse processo que a gente estava vendo aqui, tá? O que vocês acham que vai acontecer? Vai caber somente essas duas proteínas aqui ou vai caber mais dessas proteínas ao longo da membrana? Mais proteína, né? Vai caber mais. Muito mais, não é isso? Então, com isso, essas microvelocidades, a função principal delas, pessoal, é aumentar a superfície de absorção. As microvelocidades são estruturas que são, então, resultantes dessa projeção aí da própria membrana plasmática, mas que por ocuparem na mesma área uma superfície maior, ela tem mais superfície, ela consegue absorver mais nutriente. Então, as células que fazem absorção normalmente apresentam esse tipo de especialização na sua membrana apical. É assim que elas conseguem absorver mais, tá? Então, é isso aqui, olha. A gente está vendo aqui um corte de um tecido do nosso trato digestório, e a gente está vendo, deixa eu ver se é digestório, é digestório aqui mesmo. E aí a gente está vendo aqui, ó, o tecido conjuntivo aqui embaixo. Lembra que eu estou sempre tentando evitar de passar muita informação de conjuntivo, porque nós não estudamos ele ainda, mas aqui embaixo, dando base, né, sustentação para o tecido epitelial, a gente tem o conjuntivo. E eu comentei com vocês, lembra, se a gente olhar para dentro do estômago, e aí quem já comeu buchada, ou não comeu, mas já conhece o estômago por dentro, quando a gente abre, ele é cheio de dobras. Cada dobra daquela é chamada de vilosidade. Vilosidade. Cada dobra é uma velocidade. Dentro da nossa bexiga, também falei sobre isso, também tem velocidade, ela é cheia de dobras. Então, à medida que você vai enchendo o seu estômago, ou aumentando, né, a quantidade de alimentos lá no seu intestino, o que ele faz? Ele estica. Por quê? Porque ele tem dobra. Tem tecido sobrando suficiente para ele aumentar de tamanho, aumentar de volume, aumentar em comprimento e em diâmetro. A mesma coisa acontece na sua bexiga. À medida que vai vindo a urina, ela vai fazendo aquele peso em cima do seu tecido, ele vai expandindo, porque tem dobra, tem resto. É como se você pegasse a sua calça, fizesse aquela pence, né, aquela costura assim, porque está apertada. Mas à medida que você precisar aumentar, é só desfazer aquela pence e ela abre de novo. Tá? Ou usar uma calça de elástico, né? Que ela tem um determinado tamanho, mas se você aumentar de diâmetro, aí, então se você der uma engordadinha, ele consegue expandir. E os nossos órgãos fazem isso. Então, cada dobra desses órgãos, não importa qual órgão seja, é chamado de vilosidade. Mas, nas nossas células, e aí eu dei o desenho dela de novo aqui, ó, esse monte de dobrinhas na superfície apical da célula, a gente chama de microvilosidade. Então, vilosidade é algo que é visto a olho nu. São as dobras que tem dentro dos nossos órgãos. Mas a célula apresenta microvelocidades, que a gente só consegue enxergar microscopicamente. Alguém abriu o microfone e quer falar? Pois não? Só absorvem os líquidos, as vitaminas, proteínas, ou elas também liberam? Não, elas só absorvem. As células absortivas, elas só absorvem. Isso vai acontecer somente em dois locais. No nosso intestino delgado, essas microvelocidades, então a célula vai absorver aqui, e vai absorver também lá nos nossos rins, num local que a gente, numa região do tubinho que forma os nossos rins, que é chamado túbulo contorcido proximal. Eu vou mostrar uma foto dele também, tá? Na nossa aula prática presencial, e vou mostrar aqui também na nossa aula agora. Então, ele tem essas células que fazem absorção, elas só absorvem. Outras células fazem secreção. Por isso que você está vendo aqui, olha, células com cor diferente, tá vendo? Então, essa célula aqui que é chamada enteroendócrina, ela é uma célula que secreta. Ela secreta a vitamina B12 aqui no intestino, ó. Essa célula. Essa célula chamada, que está aqui em inglês, né? A célula caliciforme, a célula Globet, que é essa célula em formato de cálice, globosa aqui, ela secreta muco. Então, cada célula tem na sua função. No mesmo tecido, a gente pode ter células diferentes, que é exatamente o que está representado aqui, ó. Temos células absortivas, que estão nesse roxinho. Temos células secretoras, como essa aqui, verdinha, que secreta especialmente o fator intrínseco, que a gente chama, e que auxilia no processo de absorção da vitamina B12. Aqui essa célula que produz e secreta muco, que é a célula caliciforme. E a gente olhando aqui embaixo, ó, nessa região, essas células em verdinho aqui, são aquelas células que ficam ali, olha, se eu precisar dividir de novo, eu vou dividir, tá? Então,
a gente tem vários tipos de células distintas nos nossos tecidos. Oi. Uma pergunta. Se Fica à somente vontade. temos esses dois tipos de células que absorvem os nutrientes, materiais, então como ocorre a absorção da pele para o material? Quando a gente passa algum hidratante, algum material da pele que ela consegue absorver. Por essa forma também? Não, ótima pergunta. Não, mas não é não. Mas eu vou te explicar isso aí. Então, para começar, só para a gente corrigir um pouquinho os termos, tá? A absorção, a absorção acontece, a gente tem células absortivas em 2 órgãos. No intestino delgado e nos rins. Tá? Então, absorve nesses 2 locais. Porém, essa absorção a que você se refere da pele, quando a gente não tem, né, um capítulo de pele para estudar aqui, infelizmente, porque pele é uma coisa linda também de estudar, mas eu tô sempre trazendo a informação da pele aqui. Quando a gente pensa aqui na pele, a gente tem aquela camada de queratina por fora que protege a gente de perdas hídricas, né? E também de absorção de água em excesso. Imagina você tomando banho e a água entrando na sua pele. Então, por isso a gente tem aquela camada de queratina que nos protege. Porém, quando você usa um hidratante, uma pomada, um gel, né? Então, um medicamento, ou seja, um dermocosmético, no caso aí do hidratante, quem absorve, não é que as células vão absorver, não. Ele consegue, por causa das características dele, então na hora de o farmacêutico fazer essa forma farmacêutica, ele tem que pensar nas características da pele. Que tipo de estrutura, que tipo de pH que a nossa pele tem. Você imagina aqui qual que é o pH da pele. O que vocês acham qual que é o pH da pele, hein? Tem noção? Vocês acham que é o pH fisiológico? Hã? Perdão, não consegui entender. Eu acho que a pele é bem mais alcalina. Na verdade, ela é ácida. O pH dela é 4,5 a 5,5. É ácido. É, isso mesmo, é ácido. Até pelo gostinho, tá? É. Então, pelo gostinho da pele é dizer que ela é alcalina. Não é não. É prazer, né? Tem um que você tem a curiosidade de sentir a própria pele ácida, né? A mão, você pega na parte ácida. É verdade, ela é ácida. E não é porque tá sujo, não, é porque é Né, não, é ácido mesmo, é ácido mesmo. Isso é um mecanismo de defesa, né? Contra patógenos e tal. Então, quando a gente vai usar algum desses produtos, eles têm que ser feitos de maneira que eles interajam nesse pH, sem ser degradados para eles serem absorvidos, mas eles são quebrados em moléculas menores. Então, o próprio pH ajuda a quebrar em moléculas menores, e essas moléculas, normalmente, esses hidratantes, principalmente hidratante, você já percebeu quando você passa, ele fica meio, se você deixar na palma da sua mão, ele fica meio viscoso, meio gorduroso, né? Por quê? São substâncias que normalmente têm que ser lipofílicas para conseguir interagir com a membrana daquelas células, aquelas células que estão bem na superfície aqui, que já são células mortas, inclusive, mas conseguir adentrar elas em camadas um pouco mais profundas. Então, tem hidratante que fica muito superficial, não tem lipofilicidade o suficiente para você absorver. Outros que são aqueles que hidratam mais profundamente a pele, isso aí é muito fácil, né? A gente comprando produtos, a gente fala, opa, esse aqui minha pele ainda ficou meio ressecada. Eu coço aqui, minha canela ainda tá russa. E outros a gente já percebe uma maciez maior na pele, percebe que absorve, que não fica aquela coisa que fica pregando na sua pele, né? Você passa a mão e ela não tá ali ainda, absorveu. Então, isso também varia de pele para pele. Às vezes para mim funciona e para você não, né? Porque a gente tem essas diferenças. Mas essa barreira que a pele cria, ela, com o pH ácido e essa questão de ser muito lipofílica, ou seja, ela expele água, né? Ela precisa, você tem uma característica de maior quantidade de ácidos graxos, mais lipídios, para ele poder ser absorvido. Então, a absorção aí é mesmo que ela vai ocupando espaços, tá? Vai entrando nos espaços. Não é o mesmo tipo de absorção que a gente fala aqui na superfície dessas células, porque esses aqui são aqui, ó. Necessariamente passam por proteínas ou pela barreira da membrana. Tá? Oi? Desculpa interrompê-la. À vontade. Então, essa absorção que acontece é de uma forma sem gasto de energia. E essas outras que absorvem no nosso intestino é com gasto de energia. Aqui no intestino também tem a passagem que é sem gasto de energia, tá? Mas muitas delas são com gasto de energia. Mas nem todas. Quando a gente absorve, quando entra glicose aqui nas nossas células, normalmente não tem gasto de energia, não. Via os receptores de glicose, que são os GLUT, não tem gasto de energia. Quando entra aqui, principalmente se ela entra junto, a glicose entra com uma molécula de sódio.
Não tem esse gasto de energia. Então, depende muito do que você está absorvendo. O sódio, ele entra passivamente, ele só sai ativamente, mas ele entra passivamente. Então, tem substâncias que são absorvidas e não gastam energia. Mas lá na pele, no tipo de absorção que você está fazendo a comparação, lá não tem transportador nenhum que vai fazer esse processo, a não ser em casos de formulações farmacêuticas mais específicas. Vou dar exemplo. Né? Então, ao invés de falar em pomada, em cremes, em gel, você está falando, por exemplo, de nanoformulações. Formulações que têm lipossomos, que tem micelas. Aí você compra o produto, dermocosmético principalmente, ou mesmo um medicamento, e vai ler lá que ele tem um veículo, que pode ser esse gelzinho, um gel, não, quando você pega, ele tem a estrutura de um gel, mas ele é principalmente formado por estruturas nanoméricas. Aí essas é diferente. Elas entram pelas cavidades mesmo ali, espaço intercelulares, mas elas conseguem chegar aqui nas suas células da pele, as células que estão vivas, e aí elas são transportadas aqui para dentro assim. Elas podem difundir-se, porque são muito pequenas, ou ser transportadas para dentro por proteína também. Então, não tem uma resposta única para a sua pergunta. Vai depender muito do que a gente está falando em absorção, tá? Especialmente considerando o medicamento. Então, principalmente se for nas formas nanoméricas, ou seja, nanômetros, estruturas menores do que um micrômetro, a partir de 999 nanômetros, né, não chega a 1000 para falar que é um micrômetro, a gente já considera como uma estrutura nanomérica. E elas podem estar dispersas, estruturas livres, ou formando micelas. Quando eu falo em micelas, vocês conseguem entender o que é? Aquele desenho que a gente faz da bicamada de fosfolipídios e coloca as perninhas dele para dentro e as cabeças assim para fora, para falar que tem a cadeia polar e não polar, né? A polar que foge, né? Fica para dentro, a que tem afinidade por água, e por fora, para dentro aqui não tem afinidade por água, e por fora quem tem. Então, é mais ou menos isso. E aí aqui essas proteínas vão fazer a seleção. E aí a gente tem muitas proteínas receptoras, né? E elas vão selecionar quem vai entrar ou não. Eu compliquei ou consegui fazer você expandir o conhecimento? Como é que ficou? Não, entendi, professor. Entendeu? Bem, então vamos seguir, tá? Então aqui, esse epitélio, né, a gente está vendo que ele é múltiplo, né? Múltiplo em tipo de células. Multicelular, porque tem mais de uma célula, mas é multifuncional, porque tem células que absorvem, células que secretam, e secretam coisas diferentes, aqui é hormônio, aqui secreta muco, células que estão ali para fazer defesa, como essas células de Panet, como a gente tem as células tronco, enfim. Aqui tem uma multiplicidade grande de células e funções. Mas a gente está focado agora nas funções da superfície celular, tá? As microvelocidades. Olha a carinha delas, eu acho lindo isso. A microscopia eletrônica, que é uma microscopia eletrônica de transmissão, que a gente consegue ver dentro das células. Olha que legal isso aqui mostrando. Esse monte de emaranhados, a figura que eu estou mostrando é a superior do lado esquerdo, tá? Onde o mouse está aqui andando, tá bom? Então vocês estão vendo esse emaranhado como se fossem linhas aqui. Opa! Volta, meu filho. Perdão, ele andou sozinho aqui. Esse emaranhado aqui é a trama do citoesqueleto. E cada estrutura dessa aqui formada de dedo, ó, é uma microvelocidade. Percebe uma coisa aqui comigo, gente. Vocês conseguem ver que tem microvelocidades que a gente consegue ver bem nitidamente, olha. Essa aqui, por exemplo, onde eu estou passando o mouse, essa. E essa aqui fica parecendo mais um fantasminha. Por quê? Lembra que nós somos uma estrutura tridimensional. Essa estrutura aqui, essa fotomicrografia eletrônica, está mostrando essa primeira leva de microvelocidades que está na nossa frente e outra que está atrás. Então, se a gente colocar assim, ó, os dedos abertos, um na frente do outro aqui, como se fosse a nossa mão mesmo, uma mão na frente da outra, encaixando o dedo entre o outro, você vai ver que tem dedos que vão ficar nesse primeiro plano e dedos que vão ficar para trás. E é assim que a gente está vendo. A microvelocidade como se fosse, então, aqui no sentido de profundidade. Tem a profundidade do tecido, tá? Então, não é só uma linha, não. Lembra que é uma estrutura tridimensional. Então, ela também está em profundidade. Então, por isso que a gente está vendo essas estruturas. Essa aqui, por exemplo, estou bem mais clarinha porque ela está mais lá no fundo, tá? Então, a gente tem muitas microvelocidades na superfície de cada célula. Então, a absorção é bem rápida e muito eficiente. Aqui é a mesma estrutura, mesmo tipo de célula, então mostrando aqui as microvelocidades. De novo, eu peço para vocês prestarem atenção nisso aqui. A linha
da membrana celular. Aqui a gente pode chamar de membrana, né? Microscopia eletrônica. Eu sei que eu estou vendo membrana plasmática. Então, eu estou vendo aqui a membrana, olha, muito bem definida aqui. E essa que está lá pro fundo, eu já vejo ela com menos nitidez. Porque na hora que eu vou tirar a foto, eu dei foco naquilo que está mais na minha superfície. Aquilo que está mais para baixo ficou meio fora de foco. Mas também é uma microvelocidade. Lembra que a gente está falando de novo em profundidade. A gente está vendo a superfície da célula como um todo, tá? Então, imagina que ela fosse um cubo, e aí naquela superfície aqui do cubo está cheio dessas microvelocidades. Está ocupando toda aquela superfície. Então, aqui do lado, a microscopia eletrônica, para o lado direito de vocês, mais na central aqui na foto, que está mais no centro, a gente está vendo também essas fotos, ó. Lembra que eu falei para vocês, a microscopia eletrônica, a gente consegue ver individualmente cada microvelocidade. Olha o que a gente está vendo, microvelocidade de microscopia óptica. Olha aqui. Essa faixa aqui em cima, tá vendo a superfície aqui, olha? Como se fosse uma faixinha aqui na parte apical da célula. Porque a gente não consegue individualizar cada microvelocidade aqui é microscopia óptica. O limite de resolução dela é muito pequeno. Então, a gente não consegue ver como pontos individuais coisas que são individuais. Elas juntam como se fosse uma coisa só. Então, vira essa faixa aqui, ao invés de mostrar como se fosse um monte de projeçõezinhas aqui desenhadas aqui em cima, tá? Então, essa aqui também é uma foto real, né? Uma fotomicrografia da microscopia óptica do tipo que a gente vai ver aqui nas nossas aulas práticas. E também nas aulas práticas que eu gravar para vocês, tanto na presencial quanto nas gravadas, tá? Mas é bem assim, ó, a estrutura é bem protuberância aqui na superfície da célula, que é essa protuberância, esse formato aqui é mantido por causa do citoesqueleto. Onde mais a gente conta microvelocidades? Eu falei para vocês que basicamente a gente conta microvelocidades sempre, todo o tempo a gente encontra nas células absortivas intestinais, dessas que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui a foto dessa estrutura que a gente chama de túbulo contorcido proximal nos nossos rins. Então, depois que o nosso sangue ele é filtrado, mas a membrana que faz essa filtração, ela permite a passagem de coisas que ainda são importantes. Então, a gente não filtra o sangue e vira urina imediatamente, não, pessoal. A gente filtra o sangue e forma uma solução que a gente chama de ultrafiltrado. O que tem no ultrafiltrado? Ainda tem glicose, tem os aminoácidos, tem presença de proteínas menores que 69 kilodaltons. Então, tem coisa ali que seu corpo gastou energia para fazer e seu corpo não vai jogar fora. Então, assim que acaba esse processo de filtração, esse filtrado passa dentro de um tubinho de novo, como se fosse uma mangueira. Mas a superfície das células que revestem ele, ó, é um tecido epitelial simples, né? Simples e ó, cúbico, ó o formato da célula. Simples e cúbico. Na superfície dele tem microvelocidades. E essas microvelocidades aqui vão absorver tudo isso que está sobrando e não pode ser jogado fora. Então, reabsorve essa glicose, os aminoácidos que eu falei, as proteínas, peptídeos, na verdade, né? Muitos peptídeos e algumas proteínas de peso, de massa molecular menor que 69 kilodaltons. Então, absorve tudo isso de volta, para voltar a reconstituir a concentração iônica e proteica, enfim, fazer toda a concentração do seu sangue de novo. E aí aquele líquido, água e eletrólitos, que vai virar depois a urina, com adição ainda de ureia e de amônia, né? Mas, enfim, isso é assunto para a nossa aula seria, né, uma aula de urinário, assim, mas não é o nosso caso aqui dessa histologia. Então, a gente tem nesses dois locais sempre. E em alguns momentos, o útero também pode ter microvelocidades, depender da fase em que o útero se encontra. Então, não é todo o tempo que se você fizer um corte do útero, você vai encontrar microvelocidades. E no momento em que há a formação da placenta. Então, são momentos específicos do corpo animal para poder ter a presença das microvelocidades. Mas onde elas estão sempre presentes, sempre no intestino delgado e no túbulo contorcido proximal dos rins. Além das microvelocidades, que são absortivas, tem essa função, a gente tem uma outra especialização na membrana que a gente chama, não sei por que ele está fazendo andando sozinho, que a gente chama de, estereocílios. Esses estereocílios, eles são imóveis, eles só se movem assim, tipo o capim, o mato, que quando o vento vai forte, ele não tem estrutura que deixa ele muito rígido, então ele se dobra, tá? Então, mas sozinho ele não se move. Então, aqui também acontece a mesma coisa. Os estereocílios são imóveis. E onde que a gente encontra eles? Somente em 2 locais do corpo humano.
Então, no caso, somente no corpo masculino tem 2 locais, e no caso do corpo feminino, 1 local apenas. No corpo masculino, a gente vai encontrar no epidídimo. O epidídimo, para quem não sabe ou não se lembra, é um órgão que fica em cima dos testículos, e ele é o local de armazenamento dos espermatozoides. Os espermatozoides são produzidos, a gente vai fazer essa aula, né, de gametogênese ao final aqui da nossa disciplina, no módulo 3, então a gente vai falar onde é produzido o espermatozoide, dentro dos testículos, mas ele fica armazenado no epidídimo até o momento da ejaculação. Lá no epidídimo, quando o espermatozoide chega lá, ele está ainda imaturo. Então, tem alguns restos da célula, porque ele começou como uma célula redonda, e vira aquela célula que todo mundo já conhece o formato, né? A cabeça oval, com uma peça intermediária e uma cauda, que é o flagelo. Então, como que mudou desse formato? Acaba jogando um pouco de coisa fora da célula. E esses restos celulares são absorvidos por quem? Pelo epidídimo. Então, o epidídimo também é uma projeção na superfície das células, ó, do epidídimo, e elas fazem esse processo de absorção. Vocês vão adorar essa aula de reprodutor também, é muito legal, tem umas imagens muito bonitas nas lâminas, assim. Na verdade, como eu já falei para vocês, eu sou apaixonada por histologia, eu acho tudo muito bonito, né? Então, eu sou meio... como é que a gente fala isso? Suspeita para falar. E outro local que ele tem aí, todo o corpo humano vai ter, independente do gênero, né, do sexo físico, ela nas células, oh meu Deus, na estrutura pilosa da orelha, né, aqui uma estrutura sensorial, que eu botei inclusive esse slide aqui para, meu Deus, esse slide para mostrar para vocês. Então, eu coloquei microvelocidades aqui entre aspas, mas já me arrependi de ter colocado isso, não devia ter colocado dessa forma. Só colocar que são estruturas, né, também com projeções ali, são projeções do citoesqueleto, que usa todo o arcabouço do citoesqueleto, como eu falei, microfilamentos, filamentos intermediários, tonofilamentos, que faz essa protrusão da membrana, né, faz essa evaginação da membrana, e elas ficam ali imóveis. Porém, quando a gente está falando e o ar entra no nosso ouvido, o som, ele pode movimentar esse estereocílio. Lembrando que ele não se movimenta sozinho, somente ele vai se movimentar por causa da pressão do som, né, do ar que entra no nosso ouvido, tá? Então, ele aqui vai funcionar como um mecanorreceptor, vai perceber alterações, principalmente aqui de concentrações de potássio e de cálcio, e aí vai fazer você ouvir o som mais agudo, mais grave, mais alto, mais baixo, vai te ajudar nesse tipo de percepção, tá? Mas ele não é móvel. Pois não, fica à vontade. Esses cílios que a senhora está falando... Estereocílios. Que ficam na nossa cóclea, né? Então vai fazer Isso! passa naquele líquido, o movimento ondulatório, converter em impulso elétrico. Exatamente. O impulso elétrico, na verdade, quem vai fazer essa conversão vai ser os neurônios que estão associados a eles, mas é isso mesmo, é nessa região, tá? E são chamados estereocílios exatamente porque eles estão relacionados ao som. Mas a gente chama esse nome de estereocílios, e lembrar que os cílios, a gente vai falar a seguir, eles são móveis e esses aqui são imóveis. Como eu falei para vocês, compara esse movimento aqui como se fosse um matinho lá que só se movimenta se tiver um vento. Se estiver paradinho lá o ar, ele não se movimenta, ele não se dobra, não se movimenta sozinho, tá? Então esse movimento que você tá vendo aqui na animação, ela é feita porque o ar tá entrando no seu ouvido e pode fazer essa movimentação. E a depender da quantidade da movimentação, ele vai indicar para você se esse som tá alto, tá baixo, tá grave ou está agudo. Mas é isso que você falou aí mesmo, tá bom? Então, indo agora para... Eu não vou ler, como eu falei, os slides cheios de palavras, eu vou pular, eu quero mostrar para vocês aqui. Pro slide, falar de mais 2 especializações das células, chamadas cílios e flagelos. No caso do flagelo, no corpo humano, ele só acontece em um local, nos espermatozoides. Então, só no corpo masculino, em uma célula específica, que é o espermatozoide, cada espermatozoide deveria ter um flagelo só. Acontece algumas alterações, às vezes o espermatozoide tem mais de 2 flagelos, mas isso não é vantagem nenhuma para o espermatozoide, tá? Nenhuma. É um espermatozoide que normalmente com 2 flagelos não consegue fazer o movimento flagelar e ele não funciona, mas a gente vai deixar para discutir detalhes da fisiologia, do flagelo, da estrutura do espermatozoide lá em fecundação, em gametogênese, perdão. E aqui a gente vai falar como que basicamente só que a estrutura dele, né?
é cheia de mitocôndrias aqui, e esse desenho aqui, gente, ó, esse desenho que tá aqui onde eu tô passando o mouse insistentemente, do lado esquerdo de vocês, tem esse quadradinho menor aqui, que é um aumento disso aqui. Olha essa foto, esse aqui a gente bater no olho e fala, oh, podia ser uma microvelocidade. Lembra também microvelocidade, né? Mas aqui é um cílio, na verdade vários, ó, de novo também a superfície, alguns que estão mais com mais foco aqui na frente, outros mais focados no fundo. Só um minutinho, tomar uma água. Mas a gente tem uma estrutura que é diferente daquela das microvelocidades. Eu mostrei para vocês microvelocidades e em estereocílios, ó, estruturas assim, esse emaranhado de proteínas aqui dentro do citoplasma que faz essa projeção para fora. No caso dos cílios, não, é uma coisa mais rebuscada. A gente tem aqui desse desenho, que eu chamo a atenção de novo, ó, vamos olhar uma dessas estruturas só, estão todas iguais. Eu vou chamar a atenção de uma só. Dentro de uma célula, que é ciliada, a gente tem 9 pares de centríolos. Lembra aquela organela centríolo? Então, eles se organizam assim, 9 pares, assim, numa periferia, e colocam um par central. Se vocês quiserem contar para ter certeza, a gente vai contar, então, ó. Vamos começar desse aqui, ó, como se fosse 12 horas no relógio, tá bom? Então, esse vai ser o nosso número 1. Então, o primeiro par, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esse aqui é que era o nosso primeiro. Então, 9 pares de centríolos periféricos, um par central. Essa estrutura serve tanto para o flagelo quanto para células ciliadas. Então, quando a célula vai ter um cílio, ela tem esse grupamento de centríolos dispostos dessa forma no citoplasma, e a partir dele vem os filamentos intermediários, e aí eles empurram, fazem essa protrusão, ou esse processo que a gente chama de evaginação da membrana aqui para fora, e formam os cílios. Agora, os cílios, diferente dos estereocílios, eles são móveis. Inclusive, já falei onde que a gente encontra eles, aqui no trato respiratório, na tuba uterina, por exemplo, que faz esse movimento de transporte. Então, os cílios normalmente estão relacionados com transporte, tá? Aqui a gente tem uma foto bem bonita, uma fotomicrografia aqui à direita de vocês, essa figura superior. Esse epitélio, olha só esse epitélio, um epitélio pseudoestratificado colunar, olha a altura das células, olha, baixinha aqui, ela é fininha, mas ele é alto, ó. Então, um pseudoestratificado. Por que é pseudoestratificado, Rose? Porque eu tô vendo aqui alturas de núcleos em locais diferentes, ó, pseudoestratificado, colunar, e essas estruturas aqui em cima parecendo os cabelinhos são cílios. Os cílios a gente consegue ver um pouquinho melhor com o nosso limite de resolução, porque são estruturas muito mais espessas do que as microvelocidades, tá? Então a gente consegue visualizar isso aqui. Isso aqui é meu Deus, como é que a gente chama isso? Foi feito artificialmente, tá? Porque foi a microscopia eletrônica, mostrando os cílios aqui, mas a microscopia eletrônica não tem cor. Isso aqui é microscopia eletrônica de varredura. Então, mostrando cada cavidade dessa aqui, está mostrando dentro de uma célula, e aqui os cílios da superfície, eles coraram a imagem artificialmente, tá? Então, não corresponde 100% a uma imagem real, uma microscopia de varredura. E aí, além das substâncias, não, das especializações da superfície das células, nós temos essas outras especializações do domínio lateral. Essas são fantásticas também, eu acho que vocês também vão gostar. Se a gente pensa, por exemplo, aqui nesse exemplo de novo, olha, vamos ver aqui um epitélio simples, do tipo prismático, ó, base, altura. Se a gente colocar, então, uma régua medindo, esse domínio largura é menor que a altura. Então, uma célula prismática, colunar, ou prismática, colunar ou cilíndrica. São os 3 nomes possíveis. E como só tem uma camada de células, ó, uma célula do lado da outra, mas não tem empilhamento, então é uma camada, um epitélio simples. E a gente está vendo aqui um desenho em cima, ó, microvelocidades. Então, um epitélio simples, colunar com microvelocidades. Então, a gente classificaria dessa forma. A gente vai ver agora esse espaço aqui, ó. O que acontece entre a membrana lateral de uma célula e a membrana lateral da outra célula? Por que as células epiteliais são tão grudadinhas umas nas outras? Por que eu tomo um beliscão e meu epitélio não se solta? Por que eu tomo banho e eu não fico inchado, cheio de água? Por que eu dou uma ralada ali na parede e meu epitélio cresce de novo? Se, dependendo, se for uma lesão mais superficial, tá? Então,
Entre uma célula, então o que vocês estão vendo aqui, eu passando o mouse, representando essa linha, essa faixinha aqui, ó, como se fosse a membrana da célula da esquerda. Inclusive aqui tentaram desenhar essa estrutura como se fosse um núcleo, tá? Do lado direito a gente tem outra célula, ó, com a membrana e o núcleo aqui também. E tem esse espaço em branco no meio. Esse espaço é um espaço de desenho, tá? É um espaço virtual. Isso não existe realmente. As células realmente são muito aderidas. O que ele está representando aqui é que a gente tem uma série de estruturas que a gente chama de complexos juncionais. Que palavra é essa, complexo? Toda vez que a gente mistura mais de uma proteína, proteínas diferentes, ou estruturas diferentes, além de uma proteína, pode se juntar proteína com carboidrato, proteína com lipídio, a gente chama de complexo, né? Então a gente vai ter complexos, que são misturas, então, estruturas feitas por várias proteínas, principalmente proteínas, que fazem a junção de uma célula com a outra, permitindo com que essas células possam se comunicar, como essa junção aqui de comunicação. Essa eu vou explicar uma por uma, tá? Só estou apresentando no geral agora. Junções que fazem as células ficarem grudadinhas umas nas outras, que inclusive a célula assim entende que ela não tem que se dividir. Se tem uma aqui do meu lado, eu estou feliz. Tem uma do meu lado direito, uma do lado esquerdo, ótimo. Não preciso me dividir. Se por acaso entra um patógeno nessa célula aqui, ó, onde eu estou botando o mouse lá em cima de novo no desenho, pessoal, me acompanha aqui. Se uma célula entra aqui, um vírus, uma bactéria, e aí mata essa célula, uma dessas duas que ficaram do lado, entra em divisão para repor essa que está aqui, tá? Ou aquelas células que ficam aqui na camada basal dividem para repor essa célula. A gente chama esse processo de inibição por contato. O fato de eu ter contato com a célula de um lado e do outro significa para o meu tecido que ele não tem que crescer mais. Então, a gente sempre mantém o mesmo número de células. As nossas células aprenderam dessa forma. Quando a gente tem uma lesão neoplásica, tumor benigno ou maligno, essas células mudam várias coisas. Uma delas é esse tipo de proteína aqui, ó, que faz essa junção, que controla esse movimento. E a célula não quer nem saber se ela está grudada ou não em outra, se tem perto dela. Ela continua dividindo a si mesma. Ela perde esse processo de inibição por contato. E mesmo tendo célula suficiente para tomar conta daquele espaço que é determinado para ela, ela continua crescendo. Por isso que forma as massas tumorais, né? Forma aquele tumor com volume. Então, isso aqui é muito importante para você entender uma série de coisas lá na frente. Não é simplesmente falar, tem uma proteína de um lado, a mesma proteína do outro, elas se ligam. Tem muito mais importância do que simplesmente ligar uma célula na outra. Isso já é importante, manter a estrutura de um tecido fortemente aderido. Mas ele tem outras funções, como essa que eu acabei de exemplificar para vocês, e outras que eu vou mostrar para vocês, ilustrando com algumas doenças. Então, desculpem, eu sou da patologia, né? Então, eu sempre falo de função e doença, porque eu acho que é uma maneira de despertar para a gente a importância das coisas. Se vocês não estiverem satisfeitos com esse tipo de abordagem, me fala que eu tento mudar, tá bom? E, então, junções de adesão e outras junções aqui que eu vou explicar para vocês, então vamos para elas. Então, de novo, texto, o que a gente faz? Vocês leem sozinhos, né? Vamos ver aqui uma representação dessas células de novo. Então, olha só, vou desenhar aqui com vocês, ó, o limite celular, vem passando, uma célula aqui com microvelocidades, desse aqui é uma célula. Então, aqui é uma célula 1, desse espaço até esse, daqui dessa membrana até essa outra, uma segunda célula, aqui uma terceira. Então, nesse esquema, a gente tem 3 células representadas. E tá mostrando aqui para vocês, ó, que tem como se fosse uma viga aqui em cima, nessa cor meio avermelhada aqui, que a gente vai dar nome de junção de oclusão. Eu vou explicar assim, o que é, que o nome dela mesmo já fala o que serve. E para outras aqui que a gente vai determinar. Então, bora lá. A gente está falando do domínio só lateral, tá? Então, vamos falar primeiro das junções de oclusão. Então, junção de oclusão é um conjunto de proteínas que a gente chama de ocludinas que se ligam umas nas outras. Então, aqui de novo, olha, da esquerda para a direita, por favor, acompanhem comigo. Então, aqui a gente tem uma célula, só um pedacinho dela, ó, com essa membrana. Essa segunda célula aqui no meio, que a gente consegue ver as duas membranas, os dois conjuntos de membrana lateral. E essa terceira célula aqui do lado. Então, a gente tem uma célula 1, uma célula 2 e uma célula 3. Se alguém tiver com dificuldade de individualizar isso aqui, por favor, abre o microfone e fala, tá? Então, a gente tem essa célula aqui, a central e essa da direita. Mostrando que essa célula central, que vai ser o nosso foco, ela está tendo contato com essas outras duas. Então, ela tem várias estruturas que fazem com que elas fiquem grudadinhas umas nas outras. Mas nós vamos começar dessa aqui mais próximo da superfície apical, que é a chamada junção de oclusão. Então, o que é junção?
é juntar, é unir. E ocluir, fechar. Oclusão é a mesma coisa que falar fechamento. Lembra daquele dicionário que eu sugeri para vocês fazerem? Pode colocar no seu dicionário. Oclusão igual a fechamento. Então, a junção de oclusão significa um conjunto de proteínas, que é essas que vocês estão vendo aqui, ó, em formato pretinho, ó, todas soltinhas aqui, onde eu estou passando laser. Tanto nessa célula central quanto nas duas células que estão em contato com ela lateralmente. E essas proteínas, elas se relacionam entre si de uma maneira que elas não permitem a passagem de nada. Aí, limitam, inclusive, o movimento da água. Então, uma água que tenta passar, uma molécula de água que tenta passar aqui no meio dessas células, ela não consegue. Ela vem aqui, quando chega na junção de oclusão, sabe o que acontece? Ela não passa. Então, ela só vai entrar se essa membrana que estiver acima da junção de oclusão tiver transportador para a água. E a gente conhece o nome, né? Essas proteínas, os canais transportadores de água nas nossas células são chamados de aquaporinas. Então, se tiver proteína que permite a entrada da água na célula, ela entra. Senão, ó, volta. Não entra. Aí, não sei se foi o Maurílio que fez a pergunta ou o Ronaldo, que eu confundi já a voz dos dois. Ou se foi uma terceira pessoa, uma terceira voz masculina aí. Que perguntou da absorção. Aqui nos medicamentos é a mesma coisa, tá? Nem todo medicamento consegue entrar diretamente na célula. E a gente tem que trabalhar no desenvolvimento de um que seja apto a passar por essas barreiras aqui. Então, tem que trabalhar principalmente a superfície apical aqui, talvez, para permitir a entrada por cima. Porque lateralmente, essa junção de oclusão, ela impede a passagem de muitas substâncias. Eu dei o exemplo aqui da mais comum de todas, que a gente pensa que a água sempre consegue entrar na célula. Consegue, mas não em qualquer lugar, nem em todo momento. E não em qualquer quantidade, né? O número de receptores para a água vai determinar a quantidade de água que cada célula consegue absorver. Do lado direito de vocês estão vendo aqui uma microscopia, uma fotomicrografia de microscopia eletrônica, de transmissão. Aqui em cima a microvelocidade e aqui a ligação entre uma junção, né, de uma célula e outra. Opa, eu consegui fazer o que eu queria há muito tempo, quero aumentar esse processo aqui. Olha que bonitinho, ó, essa linha aqui da esquerda de vocês, olha, inclusive faz uma reentrância ali do lado, ó. Aqui é a membrana plasmática dessa célula da esquerda. Aqui a membrana, onde a mãozinha está passando, a membrana da célula da direita. O espacinho que vocês estão vendo aqui na microscopia é o espaço intercelular, que é muito, muito, muito pequenininho. A gente está vendo ele um pouquinho aberto aqui por causa dos processos de preparação das células. Na real, ele é quase imperceptível. Tudo bem? Posso continuar, gente? Vocês estão me acompanhando? Eu fico com medo de vocês não estarem me acompanhando. Alguém pode abrir o microfone e dizer que você está tudo bem? Tá bem. Então vamos continuar, tá? Então, como eu falei para vocês, quem faz esse processo, quem faz a união entre uma célula e outra? Gente, tudo nas nossas células é feito por macromoléculas. Tudo, toda a função que a gente exerce na célula é feita pelas moléculas que formam a célula. Então, a gente está falando das proteínas, dos lipídios, dos carboidratos, dos próprios ácidos nucleicos. Então, principalmente, quem faz a junção que permite, né, que faz esse processo de oclusão entre uma célula e outra, são as proteínas que formam essa trama. Proteína de uma célula com a proteína da célula vizinha. Então, de qualquer região, não. Da região lateral, né, da membrana lateral das células. Como eu falei para vocês, a maioria dessas proteínas fazem parte dessa família que a gente chama de ocludinas. É bom que a gente lembra facilmente, né, o nome das proteínas que fazem junção de oclusão, ocludinas. Além das ocludinas, a gente também tem as caldinas e as JAN, que significa, aqui, normalmente a gente usa muito no português, quando a gente traduz o nome da proteína, mas a gente mantém a mesma sigla do inglês, sabe? Então aí fica aqui o JAN aqui. Como DNA, né? DNA é tradução ácido desoxirribonucleico, a gente traduz ácido desoxirribonucleico, usa a sigla do inglês. Ao invés de usar ADN, a gente usa DNA, né? Aqui também é a mesma forma. JAN significa molécula de adesão juncional. Então são 3 grupos de proteínas, prioritariamente, aqui a gente tem maior quantidade da família das ocludinas, mas que elas se juntam entre si, conforme eu vou mostrar aqui, para fazer esse processo. Então, pensa-se que como se fossem 2 sanduíches, né? Aqui a gente está vendo a bicamada lipídica, ó. Esse, ó, deixa eu tentar aumentar aqui. Pronto, ele aumenta. Essa partezinha aqui, ó, bicamada lipídica do folheto interno. Aqui tem
folheto interno, perdão, o folheto externo, aqui o folheto interno, né? Então aqui nós temos uma bicamada lipídica, célula da esquerda, a outra bicamada lipídica, célula da direita. E essas proteínas de uma célula e de outra que formam uma trama, elas se interagem mesmo, né? Interagem entre si, ó, nessas, como está apontado aqui. Quando está no menor aumento aqui, você fica melhor a imagem, né? Fica um pouco mais perceptível, mas enfim, que faz essa junção. Lembrando que função que é essa? Oclusão. E qual a importância dessa oclusão? Selecionar aquilo que pode passar por entre as células. Aqui não vai entrar vírus. Dificilmente, tá? Algumas toxinas conseguem, mas o vírus não. Mas toxinas, por exemplo, da bactéria do cólera, conseguem passar aqui, infelizmente, tá? Conseguem passar aqui nesse processo. Citomegalovírus, tá até escrito aqui nesse slide, citomegalovírus também consegue passar. Alguns vírus e as toxinas conseguem passar. Às vezes, alguns micro-organismos que são um pouquinho maiores não conseguem passar nesse espaço. Tamanho é o processo de vedação que ela faz, né? Esse processo oclusivo. Então, esse desenho aqui da esquerda está mostrando a trama aqui entre as duas membranas. Mas e no citoesqueleto? Se você só enovelasse uma membrana na outra, não teria uma força de manutenção desse processo. Então, para garantir que essas proteínas não se soltam, olha só, dentro do citoplasma da célula da esquerda, citoplasma da célula da direita, a gente tem outras proteínas. Então, aqui sim, né? A gente tem os domínios aqui que são as ocludinas, aqui a gente tem as proteínas EO, que tem aí as claudinas, enfim, que vão juntar essas proteínas no filamento, no citoesqueleto, por meio de ligação com os filamentos de actina. Então, dentro da célula, tem proteínas que se unem com outras proteínas até chegar na membrana, e as proteínas que estão na membrana de uma célula conseguem interagir com as proteínas da membrana de uma outra célula, de maneira tal que essa célula aqui segura o que está nessa membrana, e essa célula segura o que está na membrana da célula vizinha. Então, é uma situação assim de... Quando você... Eu sempre faço isso na sala, gente, estou sentindo maior falta disso, né? Que é botar um dedo dentro do outro e fechar assim, como se você tentasse fechar sua mão e puxasse a mão de um lado e do outro, tá? Então, ela fecha como se fosse um zíper, gruda aqui e você não consegue abrir, né? Porque essas proteínas não estão simplesmente ancoradas só na membrana. Já é muito estar ancorada na membrana. São proteínas transmembrana, ó. Atravessam a membrana inteira. Mas elas ainda no seu domínio citoplasmático, o domínio transmembrana, o domínio apical, uma interage com a molécula da célula vizinha. O domínio transmembrana e no domínio citoplasmático, dentro de cada uma delas, elas se comunicam com outras proteínas de maneira a fazer todas essas proteínas juntas, independente do nome que elas recebem, ficarem intrinsecamente ligadas. Então, lembra que qualquer coisa me pare. Um outro complexo... Perdão, isso vai forçar a célula, só para finalizar aqui, ó, que eu falei para vocês, né, que fica tão fechadinho que ele vai forçar a célula a fazer uma seletividade maior para fazer um transporte que a gente chama de paracelular. Paracelular é aquele que atravessa mesmo ali entre uma célula e outra. Muito do que acontecia aqui poderia acontecer se não tivesse assim, essas junções de oclusão. Isso as moléculas conseguiriam passar aqui. Não tinha nada interrompendo mesmo, poderia passar. Mas como tem, muitas moléculas têm que fazer o transporte aqui, ó, usando a superfície apical. Então aqui vai passar por todo aquele crivo daquelas proteínas canal, proteínas transportadoras, que vão falar, tá, você tem carga positiva, pode entrar, porque eu também tenho carga positiva. Não, a sua carga não é compatível com a minha, o seu tamanho não é compatível com o meu. Enfim, polaridade não é compatível. Então, vai selecionar de acordo com todos esses critérios, tá? Então, a zona de oclusão também serve para esse processo. Além disso, lembra que a gente vai pular os slides de escrita, a gente tem abaixo da zona de oclusão, a zona de oclusão sempre está na superfície mais próxima da superfície apical, abaixo ali, de novo, falando do lado das células, tá? Então, aqui em cima a superfície, a zona de oclusão, e aqui a gente continua na membrana lateral de uma célula e de outra. A gente vai encontrar uma das coisas que são a minha paixão na biologia celular, que é falar de moléculas de adesão. Essas aqui não estão só aqui para fazer uma vedação, a função delas é outra. A função delas é manter unida uma célula na outra, para proteger mesmo. Proteger daquilo que eu falei, do beliscão que você faz e o seu tecido fica lá no mesmo lugar. Então, aqui a gente tem do lado esquerdo de vocês, ó, uma membrana de uma célula. Do lado direito, a membrana de outra célula e no meio aqui o espaço intercelular. Vejam bem esse desenho aqui, gente. Ó, vou aumentar ele aqui de novo. Ó,
Passar aqui um pouquinho pro lado. Pronto. A gente tá vendo essa proteína amarela aqui, olha. Ela tem um domínio extracelular, essa partezinha aqui, um formato como se fosse um U, ó. Essa região onde eu tô passando o dedinho, aqui. Pronto. Domínio extracelular dessa proteína. Essa proteína tem dobras dentro da membrana e tem um domínio aqui citoplasmático. E a gente não tem uma molécula só, tem várias moléculas. Aqui desenharam só 3, mas ela tá aqui localizada. Do outro lado, a gente também tem essa mesma proteína. A gente chama essa proteína de caderina. É uma proteína que a gente tem de 2 tipos. As caderinas que a gente chama de clássicas, como essa aqui, caderina é de epitelial. Então, uma proteína do tecido epitelial, embora ela não seja exclusiva do tecido epitelial. Nosso músculo também tem a caderina, tá? Então, o músculo também dá aquele estanque. Imagina o músculo do seu coração. Quando você vê aquela pessoa que você esperou o dia inteiro para ver o coração disparar. Pum, 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 pum. E aí, o que acontece? O músculo solta uma célula da outra? Não. Tem junções que juntam uma célula na outra também, tá? Então, essa molécula não é exclusiva do epitélio, mas recebeu esse nome de caderina, de epitelial, porque foi primeiro identificada aqui. Mas o mais importante desse tipo de caderina, gente, olha só. Ela está na superfície das células e só liga uma caderina com outra caderina exatamente igual. A gente tem outros tipos de caderina. A caderina que a gente chama de N, que serve para ligar a célula epitelial lá no tecido conjuntivo, que a gente estuda depois, e a caderina P, que foi descoberta primeiro nas plaquetas, por isso que recebeu esse nome de caderina P, mas ela não é expressa no tecido epitelial, então a gente não vai falar agora dela, vamos falar só da caderina E. Então, você tem essa proteína na superfície de uma célula, a mesma na superfície da outra célula, amarela. Aí vocês vão falar, Rose, esse negócio aí roxinho no meio, olha aqui, é o cálcio. O que significa dizer que essa ligação entre uma célula e outra, de uma proteína, caderina E, com a caderina E da outra célula, só acontece se nós tivermos disponível cálcio. Então, é uma ligação cálcio-dependente. Esse CA aqui da palavra caderina vem exatamente da relação com o cálcio, tá? Então, a caderina é uma molécula de adesão, faz ligação mesmo, adesão, adere. Uma célula na outra, mas só acontece essa adesão de uma caderina com outra exatamente igual. A gente chama esse termo, como vocês são biólogos, perdão, mas a gente tem nomenclatura para caramba, né? O biólogo adora classificar tudo. É uma ligação que a gente chama do tipo homotípica, que é de uma molécula com outra igual, homotípica. E ela só acontece na dependência do cálcio. Existe cálcio? Ela liga. Não existe cálcio? Ela não liga. Inclusive, eu trabalho com cultura de células, né? E aí, quando eu quero... As células crescem aderidas no plástico, né? Eu trabalho in vitro, as células crescem aderidas no plástico. Quando eu quero tirar, cresceu, tem número de células já que eu preciso tirar essas células do plástico. Sabe que é uma das primeiras coisas que eu faço? Lavar com um tampão, uma solução tampão, que tem uma substância que a gente chama de EDTA, que é um agente quelante. O que é um agente quelante? Se liga em íons bivalentes. Então, ele liga no cálcio, tira o cálcio. Isso fragiliza a ligação de uma célula com a outra. Aí eu coloco uma enzima lá, que quebra a ligação de uma célula com a outra, e elas soltam lá de dentro do plástico, e eu vou fazer o que eu quiser com elas depois. Então, essa ligação, o fato de ter cálcio, gente, é fundamental. Rose, meu cabelo tá caindo muito, minha unha tá muito frágil, minha pele tá muito seca, descamando muito, a ponto assim de que eu sinto a minha pele mais frágil. Às vezes é falta de cálcio. Você vai no médico, é falta de cálcio. Ai, tudo de médico agora é falta de cálcio. Não, pessoal, às vezes realmente é. Essa ligação, ela é 100% dependente de cálcio. Assim como outras tantas dentro do nosso organismo, tá? Mas então, frisei já o suficiente que essa caderina tem ligação homotípica do tipo cálcio dependente. E olha só, fechar aqui um pouquinho, diminuir o tamanho dela para não causar um dano aí nos olhos de vocês. Essa ligação, com a presença da caderina, ela está na junção, que faz a junção célula a célula, a gente chama de zônula de adesão. A zônula de adesão é uma das junções de adesão. Nós temos 2. Então, uma junção, uma região da sua célula, na membrana lateral, que faz junção uma com a outra, chamada zônula, diminutivo de zona, né? Zônula de adesão, uma regiãozinha ali, em que a gente tem a presença da caderina E, fazendo essa ligação de uma célula com a outra. Assim como a gente falou para a zônula de oclusão, o domínio citoplasmático da caderina é muito baixo, muito pequenininho. Então, ele tem um monte de proteína que fica aqui dentro, proteínas acessórias que se ligam na caderina e ligam elas nos filamentos de actina também.
Então, aí, de novo, esse processo. Quando você puxa uma célula de um lado e puxa a célula da outra, ela não se solta facilmente, porque ela não está ligada só aqui nessa região. Tem a ligação aqui dentro do citoplasma também. E aí, nós temos outro tipo de cadeirina que eu falei para vocês. Oi, fala aí. Oi? É comigo, gente, ou não? Ah, sim. Ah, perdão, eu não estava te ouvindo. Deixa eu tentar aumentar meu áudio um pouquinho aqui. Pronto, pode falar, por favor, fica à vontade. Ah, sim. Aqui? Tá bom. O processo de ATP ocorre nessa zona verde, né? Na quitina e também toda... O gasto de energia? Sim. Sim. Toda essa ligação motiva sempre vai ocorrer entre as células. Sempre. Sempre. Na superfície da célula, só a superfície lateral das células é que essas proteínas se expressam. Então, são proteínas que têm um local específico para se expressar, que é só a superfície lateral. Elas não se expressam nem no sítio ou domínio apical, nem no basal. Só no lateral. E aí elas só vão se ligar em outra se tiver outra exatamente igual. Ecaderina com ecaderina. Isso também é isso é um dos pré-requisitos. Ecaderina com ecaderina. O outro pré-requisito é ter cálcio. Ele que mantém essa junção aqui, tá? Mas tem gasto de energia. Micrômetros. Às vezes nanômetros. Uhum. É, bem pequenininho. É uma coisa linda. Gente, eu fiz microscopia eletrônica para minha tese. Eu ficava tanto tempo olhando pro Marcelo, eu falava, nossa, quando eu olhava pro relógio, meu Deus do céu. E a gente pagava por hora, né? Eu tinha outras coisas para poder avaliar, eu ficava ali encantada, olhando um monte de coisa. Eu trabalhava com melanoma. Eu ficava encantada com tanta coisa, eu falava, meu Deus do céu. E aí vai isso, mas é assim mesmo. É muito próximo um do outro. Esse monte de coisa que você tá vendo aqui, olha, nessa imagem da direita, toda essa região mais eletrondensa, o que é eletrondensa? Essa região mais escura aqui, cada ponto desse mais eletrondenso aqui é uma cadeirinha, uma junção de adesão que tá. Só que depois, além dessa, a gente vai ver essa próxima aqui, ó, que é um pouquinho diferente, olha só, os filamentos aqui, associados a ela. Ele também tem a mesma questão que a gente falou antes, né? Uma proteína extra aqui, que também é uma cadeirina, e também tem a parte interna. Também é uma cadeirina, o sítio, o domínio intracelular da molécula, né? Uma molécula, lembra que é transmembrana, né? Tem uma partezinha da molécula que fica do lado de fora da célula, uma parte que fica dentro da membrana plasmática e uma partezinha que fica dentro do citoplasma. Esse domínio citoplasmático é muito curtinho, então fica esse monte de proteína aqui aderida nela. Deixa eu ver se eu tenho outra imagem legal. Pronto, aqui, ó. Fica um monte de proteína, elas são essas aqui. Fica do lado de dentro um monte de proteína aderida para poder ligar aos filamentos também de actina aqui, para manter. Na verdade, aqui no desmossomo não é filamento de actina, filamento intermediário. E aí você faz essa junção na célula para deixar bem forte. Deixa eu ver se tem um desenho melhor. Não tem. Eu tive que tirar muita coisa, gente, porque eu tenho muita ilustração dessas coisas aqui, mas o nosso tempo é um pouco diferente, né? A disciplina que é mais condensada, então eu tive que tirar um pouco de ilustração. Mas quem tiver interesse em aprender mais sobre esses assuntos, com um pouco mais de detalhe, entre em contato comigo, que eu converso com vocês, a gente marca um horário, enfim. Estou disponível, adoro falar sobre essas coisas. Eu respondi a sua pergunta, a gente pode seguir? Ok. Então, essa outra junção de adesão, logo abaixo dessa da junção de adesão, a gente tem um que a gente chama de desmossomo, chamado também, antigamente, a gente não vai usar esse termo, tá? Mácula de adesão. Por que eu mantive aqui? Porque as nossas bibliotecas ainda tem muitos livros antigos. Então, pode ser que você, quando vai pegar o livro para estudar, o colega já pegou todas as edições mais novas, se você pegou uma edição mais velha, ainda tem essa tradução de mácula de adesão, tá? Mas não é o termo mais usual. O termo mais usual é desmossomo. O desmossomo é exatamente como a junção de adesão. Também é uma cadeirina, esse aqui que parece uns dedinhos, ó, de um lado e do outro, são cadeirinas, só não é cadeirina, São cadeirinas que a gente chama de cadeirinas desmossômicas. E eu nem botei o nome delas aqui para vocês, mas elas estão escritas aqui em inglês, que é desmocolina e desmogleína. Ao invés de cadeirina E, cadeirina P, cadeirina N, nós temos vários tipos de desmocolinas e vários tipos de desmogleínas. E o fato, gente, da gente conseguir separar, identificar se é uma cadeirina desmossômica ou clássica, que são aquelas ENP,
Isso já ajuda no tratamento de doenças, sabia? Tumores de origem epitelial. Se você souber já onde tem alteração, isso faz uma diferença enorme no processo de encaminhamento do tratamento. Quando nossas células tumorais, eu estou falando nossas no sentido, não é só mamífero de uma maneira geral, tá? Não é só para humano, não. Camundongo e rato também, murino de uma maneira geral, os símios também, né? Os primatas de uma maneira geral eles têm. Vou falar primata porque daí vai todo mundo junto. Quando aquela caderina a célula tumoral, às vezes ela para de produzir caderina E, porque a caderina E faz o quê? Ligação célula com célula. E a célula tumoral, se ela pensasse, então estou pedindo uma licença poética para poder falar da célula, se ela pensasse, e como ela cresce muito, ela fala, não, quero ficar aqui não, quero andar, quero fazer a tal da metástase, né, fazer tumor em outro lugar, aqui já está muito cheio, vou para outro lugar. Então ela para de produzir caderina E, isso aí tem um nome que a gente chama de transição epitelial mesenquimal, ela para de produzir caderina E, que é típico de epitélio, e passa a produzir uma caderina, que é a caderina N, que faz a célula epitelial se ligar no tecido conjuntivo. Então o que ela faz? Ela sai daquele lugarzinho que ela estava lá em cima, bem quietinha, e começa a enfiar no meio do tecido conjuntivo. Ela começa a fazer um processo que a gente chama de migração. Que agora ela consegue, tem moléculas que interagem com quem está lá no tecido conjuntivo. Ganha corrente linfática sanguínea e vai crescer em outro lugar fazendo a tal da metástase. Então, o conhecimento dessas moléculas, de novo, vai muito além desse processo. Simplesmente não, já é importante, né? De fazer uma adesão célula a célula. Para desmossomo, a gente tem um exemplo aqui. Dos desmossomos, não coloquei aqui, mas eu queria que vocês, depois, não agora, quem não tem problema de ver imagens fortes, tá? Coloca aí pra mim, depois no Google, procura um termo assim, doença do fogo selvagem, ou pênfigos. Pênfigos. P-E-N-F-I-G-U-S. Pênfigos. Pênfigos, essa doença que é chamada popularmente como fogo selvagem, o nome científico dela é pênfigos, ela é dividida em 2 tipos, classificada em 2 tipos, pênfigos vulgares ou pênfigos foliáceos, são doenças, gente, em que acontece mutação de um único aminoácido do desmossomo, da proteína que faz a caderina desmossômica, ou a desmocolina ou desmogleína. Na verdade, para essa doença que eu estou falando para você, é uma desmogleína, tá? Ela sofre uma mutação de um único aminoácido, salvo engano, não vou confirmar aqui para vocês 100%, que posso estar me enganando totalmente aqui, mas é de uma valina para, esqueci qual outro aminoácido, não sei se é ácido aspartico, não me lembro, enfim, esquece, eu não sei qual é o aminoácido que mutou, mas é uma mutação só, um aminoácido que deveria estar no lugar de um jeito e coloca outro no lugar. Isso faz com que essa adesão aqui, ó, entre essa molécula, esse amarelinho que vem de um lado com o amarelinho que vem do outro, então essa interação, é tipo os dedinhos do zíper, quando você vai juntando, vão se juntando ali. Ela não consiga acontecer. Porque porque botou um aminoácido diferente. Aí, sabe o que vai acontecer? Essa adesão vai acontecer isso aqui, ó, vai abrir. E aí, quando a pessoa coloca a mão aqui na pele dela, a pele solta inteira na mão dela. Por isso que chama doença do fogo selvagem. Fica desnuda a pele. Fica aqui na derme. Ou, dependendo, fere e chega até músculo. Então, é uma doença muito difícil de cuidar. As pessoas têm uma vulnerabilidade muito grande a infecções, porque a pele é muito frágil, tá? Então, uma mutação, num único aminoácido, numa proteína que você fala, é só mais uma coisa para estudar para histologia? Não. Ela tem uma importância enorme no funcionamento do seu corpo. Então, eu estou dando esse exemplo, depois vocês dão uma olhada. A gente tem alguns hospitais, 3 hospitais, salvo engano, se tem mais um outro depois eu não sei, mas até a última vez que eu vi, tinha 3 hospitais no Brasil só específicos para trabalhar com pacientes do pênfigos, tá? O primeiro deles foi fundado em Goiás. E tem muito know-how. Tem muita expertise nesse cuidado. Pronto, vamos evoluir. Além das células bloquearem a passagem de substâncias lá em cima na junção de oclusão, aí para baixo aqui na membrana dela, ela vai fazendo o quê? Vai mantendo junção, vai ligando uma célula na outra por meio da junção de adesão, e aí nesse caso participam as caderinas clássicas, ou por meio de desmossomos, por meio das junções feitas pelas caderinas desmossômicas. Porém, essas células também podem se comunicar umas com as outras, elas precisam se comunicar. Vai que entra bactéria numa célula e aí tem uma toxina,
ela comunica com a outra célula. Isso pode ser bom ou ruim. Na verdade, é bem ruim, porque a toxina da bactéria que entrou numa célula consegue alcançar pelo menos duas outras, né? Porque a célula não está em contato com outras duas. Então, lateralmente, ela consegue alcançar outras células. Então, é uma maneira de propagar uma coisa ruim. Mas tem um lado super positivo, pessoal. Quando essas células entram, elas precisam, por exemplo, sofrer um processo de despolarização, como acontece, por exemplo, lá no músculo, né? No nosso coração, o tempo todo, lá batendo, que a gente nem precisa falar. Opa, contrai, relaxa, sístole, diástole. Ele faz esse processo sozinho. Lá também tem esse tipo de junção de comunicação, é chamado de junções tipo gap, ou tem gente que chama de nexus, que permite, forma um canal. Então a proteína, nessa região, forma um canal. As proteínas são chamadas de conexinas, ou perdão, parei no slide que eu não queria de texto. Aqui, ó, entre uma célula e outra, a gente normalmente usa, são 8 subunidades da proteína, tá? Se juntam aqui, então 8 moléculas proteicas se juntam, formam um canal. Aqui está o canalzinho completo, aqui aberto no meio para vocês verem, que permite a troca de íons de uma célula com a outra. E a célula, gente, aqui está representando íons e pequenas moléculas, e dentre essas pequenas moléculas tem um grupo de moléculas que eu falo muito quando eu dou aula de patologia, e também quando eu faço minhas pinceladas de fisiologia, que é um grupo de moléculas que chamam fatores de crescimento. São moléculas proteicas a maior parte das vezes, e elas, quando interagem com as células, elas estimulam as células a sobreviver ou a entrar em duplicação. Então, isso aqui facilita muito o processo, porque se todo mundo tivesse que vir lá daquela superfície apical, passar por aquele crivo toda a membrana e tal, essa célula que pode produzir o fator e passar para a amiga dela aqui do lado, para a vizinha dela. Não usa esse termo amiga não, tá, gente? Eu às vezes, né, a gente usa uma linguagem que não é a mais adequada, peço desculpas. Então, uma célula vizinha da outra, ela pode se comunicar fazendo essa troca aqui, e isso pode ser muito positivo. Uma molécula que é produzida por essa célula pode ser compartilhada pela célula vizinha, e essa aqui produz uma outra e troca com ela. Então fica assim nesse processo aí meio que de economia de energia, mas cada uma focada em fazer uma produção de uma substância que é importante para as duas, tá? Então pode ser muito importante. O lado negativo é esse que eu falei da toxina. Se entra toxina nessa célula, só ela podia morrer porque só ela foi contaminada, mas se a toxina tiver um tamanho, polaridade, carga que seja compatível com esse poro, que é formado aqui, esse conexo nessa comunicação aqui, ele pode ir para outra célula e contaminar outra célula também. Então, entre as células, além de regiões que fazem oclusão e adesão, a gente tem regiões de comunicação entre uma célula e outra. E aí, essas comunicações entre uma célula e outra, então passagem, né? Faz essa passagem aqui. As proteínas, como eu falei para vocês, são chamadas de conexinas. Legal o nome, eu acho, porque eu faço consigo fazer uma relação com comunicação com o nome de conexina, né? De conexão. Enfim. Eu sugiro para vocês, é uma revista que eu coloquei lá no tanto de referências que coloquei para vocês. Acho que deve ter até se assustado com a quantidade de referências que eu coloquei, para quem já olhou. Mas uma revista que eu sugiro muito para vocês que querem ser educadores, dá uma olhada nessa revista. A assinatura é gratuita, tá na internet, chama Genética na Escola. Você fala, mas eu não quero ser professor de genética. Não fala só de genética aqui não, tá? Mas ele ensina tanta coisa, tem tantos modelos didáticos também que são muito legais aqui. E eu gosto muito desse número aqui, particularmente, dessa publicação, porque fala de um gene, a mutação de um gene. Um gene só que se mutou, com também uma mutação de um único aminoácido, que faz com que a pessoa perca a audição. E essa audição, esse gene está mutado exatamente num canal daquele de comunicação, tá? Então, eu tô sempre, lembra que eu faço essas inferências, né? A exemplificação da importância de vocês conhecerem, às vezes, não o nome da proteína em si, mas saber da existência dessas particularidades por causa de momentos como esse aqui, quando a gente vai falar, né? Entender a importância daquilo para o seu corpo. Por que uma mutação faz tanta diferença, né? E aí, além das células se juntarem mutuamente por meio daquelas junções de adesão, elas conseguem fazer essa junção aqui, olha. Então, a gente acompanha comigo aqui a mãozinha, a membrana dessa célula veio aqui bem bonitinha, e de repente fez assim, ó, se intrometeu lá no citoplasma da colega, ó, da vizinha. E a outra vizinha fez a mesma coisa. Tudo bem, se você adentrou meus domínios, eu vou adentrar nos seus domínios. Então, vem para cá e adentrou aqui também. Essas dobras da membrana lateral da célula fazendo esse processo, olha aqui, olha essa circunvolução, né? Dobras aqui, aumentam ainda mais
a capacidade de ligação de uma célula com outra, elas são chamadas de pregas laterais. Simplesmente isso, gente, é só uma dobra da membrana de uma célula em relação à outra e é chamada de prega lateral. Aqui não tem nenhuma proteína, nada participando. Simplesmente o desenho mesmo ali, a localização da célula, tá? E aí, então, a gente falou domínio apical, aquele monte de coisa, né? Microvilosidades, estereocílios, cílios e flagelos. Falamos agora do domínio lateral, falando a junção de oclusão, de adesão e a junção agora de pregas laterais, e de comunicação, perdão, esqueci da comunicação, e do domínio basal, aquele em que a célula, olha que legal essa foto aqui, mostrando a célula numa microscopia eletrônica de varredura. Varredura, lembra que a gente observa isso, a superfície da célula, então a gente está vendo várias células aqui, ó, crescidas em cima de uma lâmina, como se fosse uma lâmina mesmo. Por isso que a gente dá realmente o nome disso aqui de lâmina basal. Isso aqui é uma camadinha bem fininha de tecido conjuntivo, que tem um monte de proteína que consegue interagir com a célula epitelial, tá? E aqui para baixo o tecido conjuntivo do jeito que a gente vai conhecer, que a gente chama de propriamente dito. Então essa lâminazinha aqui é o arcabouço, o suporte primário, né, de interação do tecido conjuntivo com as células epiteliais. Então a gente está vendo isso aqui na microscopia óptica. Isso aqui é uma estrutura que eu já mostrei para vocês antes, parece uma romã, né, com umas sementes aqui dentro. Essa linha que vocês estão vendo em vários locais aqui, essa estrutura inteira é chamada corpúsculo renal. É aqui que o sangue entra e vai ser filtrado aqui dentro para formar aquele ultrafiltrado que eu falei para vocês, para depois ser absorvido e virar a urina finalmente em outro local lá dentro do seu rim. Mas cada célula dessa epitelial aqui, ó, e nessa região também essas células aqui, ó, o núcleo delas. Ai, Rose, como é que é mesmo que a gente acha a célula? Procura o núcleo. Vamos ver a cor aqui do núcleo, ó. O núcleo aqui roxinho, ó, o formato da célula pavimentosa, né? Essas células aqui mais superficiais são pavimentosas. Essas aqui dentro não, são mais globosas. Mas aqui, pavimentosas, essas aqui são mais cúbicas. Essa parte que tá bem marcadinha desse rosa bem intenso é uma lâmina basal. Isso aqui, então, foi feito para mostrar esse domínio basal aqui das células. Então, as nossas células estão lá no seu epitéliozinho, lembrando que ela tem que ter esse contato, uma base para se substanciar, e a gente faz isso em cima dessa lâmina basal. Então aqui está mostrando nessa fotomicrografia aqui o núcleo da célula, o citoplasma dela, e essas regiões que você está vendo a seta apontando aqui, são regiões de especializações do domínio basal. O que tem de especial aqui no domínio basal? Proteínas que fazem a junção da célula epitelial com o tecido conjuntivo. Afinal de contas, ele é que dá suporte para o tecido epitelial. Então, o que a gente vai ver aqui é exatamente proteínas, que eu vou mostrar melhor aqui, ó. Então, aqui o desenho da célula epitelial. Por meio de proteínas aqui, proteínas de uma família que a gente chama de integrinas, que são proteínas integrais, ou seja, proteínas que atravessam a membrana também, transmembranas, proteínas integrais de membrana. É uma família, gente, que dá um curso sozinha. Eu fiz um curso uma vez de moléculas de adesão e a gente passou uma carga horária alta e a gente passou meio semestre falando só de integrina, fora as outras moléculas de adesão, que em outros momentos a gente vai falar também. Então, são proteínas que estão aqui na membrana da célula, não em qualquer lugar. Essas aqui nós estamos falando, das integrinas, que estão localizadas no domínio basal das células. Então, tá vendo? Elas estão aqui, uma parte do domínio citoplasmático, o domínio transmembrana nessa partezinha que é cinza, e aqui o domínio extracelular. Do lado de fora das células, elas se comunicam com quem? Com a lâmina basal, com o tecido conjuntivo. Então, elas estão fazendo essa célula epitelial ficar ancorada no tecido conjuntivo. A proteína principal relacionada com esse processo, responsável por esse processo, é uma proteína da família, então, das integrinas, que, por sua vez, interage com as proteínas do citoesqueleto. Então, a integrina aqui, ó, se relaciona do lado de dentro da célula com proteínas que podem ser filamentos intermediários ou a quitina. No caso dessa junção que eu estou mostrando para vocês, chamada M-desmossomo, não tem nada a ver com desmossomo, tá? Não é metade do desmossomo por causa do M, não. É um nome, que eu não lembro mais por que agora que eles deram esse nome, mas é chamado de M-desmossomo. Então, do lado de dentro da célula, ela interage com o filamento intermediário. A integrina, essa verdinha, interage com os filamentos intermediários, do lado de fora, com outras proteínas, como vocês podem ver, como colágeno, e uma proteína chamada laminina. Laminina porque é uma proteína que fica na lâmina basal, aquela que eu mostrei para vocês na microscopia eletrônica. E aqui eu tive coragem de botar uma foto para vocês, porque é uma foto que não é tão forte.
Então, aqui, olha, tá vendo essa foto aqui da parte do lado esquerdo aqui de vocês, ó? O epitélio da pele, as células epiteliais, aqui a queratina, aqui o tecido conjuntivo. E aí eu botei a seta aqui para mostrar bem, vocês prestarem bastante atenção aqui, ó. Tá tudo grudadinho. Essas células aqui estão grudadinhas no tecido conjuntivo. Por quê? Porque aqui na superfície basal das células epiteliais, o hemidesmossoma está funcionando direitinho. Pessoas que têm uma doença chamada epidermólise bolhosa, que é diferente da do pênfigus, porque a doença aqui é uma alteração que aconteceu no hemidesmossoma, naquela proteína integrina que junta a célula epitelial aqui na parte basal dela, que é o tecido conjuntivo. Olha o buraco que faz, gente. E é assim mesmo. A integrina não está aqui, como é que ela vai se ligar no colágeno, na laminina que está aqui no tecido conjuntivo? Não se liga. Fica esse espaço. Oi? Essa doença que a senhora falou, ela está com a dona, Tem gente que pode chamar isso também, mas era do pênfigus vulgaris que você está falando, né? Do fogo selvagem. Eu já vi uma pessoa assim. Pronto. A epidermólise bolhosa é isso aqui, ó. Dá muita bolha. Porque aqui, ao invés de ser a ligação célula com célula, a ligação célula com a matriz extracelular, né? Com o tecido conjuntivo. E aí o epitélio se solta do tecido conjuntivo. Então a epiderme se solta da derme. Então a pele fica assim, ó, com espaço. E na hora que a pessoa toma banho, a água entra aqui nesses espaços, gente, ó. E aí forma esses pus aqui. Forma pus mesmo, né? Porque inflama, infecciona, tá? Eu ia perguntar isso. Tudo bem, pessoal? Oi? Eu perguntei isso, o que acontece com esse espaço aí? Aqui vai inflamar. Inflama. Então, aqui, o que você está vendo aqui nessa bolha, que está com essa cor estranha, se fosse só água, estaria transparente. Mas aqui a gente tem pus. O que é pus? Pus é tecido necrótico, é tecido morto, é resto de célula aqui, tá? A célula meio que se esfacela no processo de morte, que a gente chama de necrose. Então, fica um monte de resto celular aqui, resto de células de defesa, fluidos do seu corpo, fica tudo aqui no meio. Então, forma esse processo aqui que a gente conhece como pus. E aí o pus tem várias cores, né? Várias formas de se apresentar. Aqui está essa cor meio amarelada, mas a gente conhece o pus meio esverdeado, enfim. Né? Varia bastante. Aqui foi uma foto que eu achei uma das mais brandas, tá? Para representar isso para vocês verem também a importância desse hemidesmossoma nas nossas células. E aí, além de se ligar por hemidesmossomos, a superfície basal das nossas células, elas se ligam também por um outro processo chamado adesão focal. Só que aqui, ao invés de ligar no filamento intermediário, que o hemidesmossoma liga, né? Então, filamento intermediário, integrina, e aí liga com a laminina lá fora. Aqui não. Aqui liga com filamento, com o citoesqueleto por meio da actina. Então, é actina, integrina e aí laminina de novo, tá? Então, aqui, ó. Aqui para dentro é a actina. Essa proteína amarela transmembrana aqui é a tal da integrina, que também tem lá no hemidesmossoma. E ela consegue se relacionar aqui com fibronectina, que é uma outra proteína da matriz e da lâmina basal. Se comunica também com colágeno, então faz essa junção da célula com a matriz. Então, por isso que quando a gente se toca aqui, puxa, não sai, não solta. Não solta lateralmente as células e nem soltam do tecido que está abaixo dele, que é o tecido conjuntivo, né? Tem uma resistência a isso. E quem faz essas ligações são proteínas. Então, aqui é outra representação da adesão focal. Eu só chamei a atenção que no desenho aqui, eu coloquei ó, a célula do lado de cima. Eu não, né? A representação. A matriz extracelular do lado de baixo. Aqui ficou exatamente o contrário. Por isso que eu chamei a atenção aqui para vocês. Né? Botei aqui para lembrar que aqui está representando o espaço extracelular. Por isso que está escrito aqui proteínas da matriz. A integrina está integral na membrana, né? Está ligada na membrana. E do lado de dentro aqui a gente tem os filamentos de actina. Então, a actina se ligando lá do lado de fora com colágeno, mas para isso, a proteína que está aqui dentro do citoesqueleto não sai. Ela só se liga assim porque tem um intermediário, que é essa proteína que fica na membrana, que é a integrina. Então, agora eu vou falar mais um pouco, porque a gente tem que terminar a aula às 8 horas, né? Do processo de glândulas. Gente, de novo, vou pular aqui do epitélio, essa questão aqui, mas vou manter esse slide só porque eu quero mostrar para vocês que a gente, basicamente, todas as nossas glândulas, e o que são glândulas? São estruturas, com exceção de uma só, que são multicelulares, então são várias células que formam essa estrutura,
são estruturas que produzem produtos de secreção. Então elas produzem não para elas, produzem e secretam para fora delas. Algumas glândulas secretam assim, tem um ducto formado por células. As células fazem como se fosse um corredorzinho para carrear, né, esse produto. Então essas células aqui, maiores, produziram, liberam aqui, e essas outras que estão redondinhas só vão transportar para fora. Essa glândula é chamada de exócrina, ela produz e secreta para fora. Como a nossa glândula que produz o suor, é uma glândula exócrina. A glândula que produz esse sebo, que faz a nossa pele ser gordurosa, é uma glândula exócrina. A nossa glândula mamária é uma glândula exócrina. Mas nós temos, ela produz para fora, né? Sai aqui dentro do ducto lactófilo que desemboca aqui dentro do seio, né? A gente tem outras glândulas, como as glândulas endócrinas, que elas fazem um processo de separação, de secreção diferente. Elas secretam para o meio das células, ela joga para fora para o tecido. E essa molécula se difunde para dentro de um vaso sanguíneo. Quando ela chega no vaso sanguíneo, ela vai pelo sangue alcançar o alvo. Então eu dei exemplo na semana passada para vocês, por exemplo, da hipófise. Produz hormônio chamado hormônio estimulador da tireoide, TSH. Ele vai ser produzido lá em cima, no meio do nosso cérebro. Ele vai cair na corrente circulatória e quando ele chegar, estiver passeando o sangue aqui pela nossa tireoide, a molécula tem afinidade pelo receptor que tem na tireoide, aí ela se liga e estimula a célula da tireoide a produzir os hormônios triodotironina e tiroxina, T3 e T4, tá? Então, é diferente. Uma joga para a superfície, ou diretamente dentro de um ducto, como está aqui, como é o caso das glândulas sudorípara e sebácea, que eu falei, tem um ducto que vai conduzir o produto para fora, ou a gente está falando da glândula que joga no intestino, na matriz extracelular, e aí ela vai entrar em contato com a circulação sanguínea para ser transportada. Então, endócrina é de dentro, tem que cair dentro da vasculatura, e exócrina, não, ela é conduzida para fora. Esse EX é de exterior, de para fora, tá? Não significa necessariamente para fora do seu corpo, embora eu tenha dado exemplo de leite, de suor e de suor e sebo, né? O sebinho produzido pela glândula sebácea. Mas a gente, por exemplo, produz saliva. E a saliva a gente não põe para fora, a gente deglute, ela fica aqui dentro da cavidade oral. A gente produz tem glândulas que produzem, por exemplo, muco, e eles são jogados aqui para dentro do nosso intestino, por exemplo, para proteger o nosso intestino quando estiver passando um bolo fecal. Então, tem o externo aqui que a gente quer dizer é que fica para fora do tecido. Tem um ducto, né, uma região de condução, tá bem? Então, esse é um exemplo, né, de uma glândula exócrina. Então, tem uma parte da glândula sempre com umas células com cor diferente que produzem uma parte que só conduz. Ao passo que as endócrinas estão sempre próximas à vasculatura, porque elas produzem e o produto delas se difunde e entra em contato com a vasculatura. Opa, deu 8 horas aqui. Eu não consegui terminar, cumprir o meu tempo com vocês aqui, pessoal. Eu vou parar aqui